22 de junho de 2024, sábado da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, sábado, fim de semana, mais uma oportunidade de nós vivermos com nossa família, com nossos amigos. E nessa manhã desse sábado nós vamos refletir a leitura do segundo livro das Crônicas, o capítulo 24, versículos do 17 ao 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Por que abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de 1 ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós estamos acompanhando o segundo livro das Crônicas, que é a continuação do texto de ontem. Então a gente vai voltar um pouquinho no texto de ontem para a gente poder entender o texto de hoje e depois traçar uma reflexão para a nossa vida. Ontem nós acompanhávamos o segundo livro dos Reis, o capítulo 11, a história do rei Ocosias. Então presta bem atenção. Aliás, minha gente, ontem já dizia e hoje vou dizer. A liturgia da igreja ela vai apresentando pedaços dos textos do Antigo Testamento de maneira sequencial, né? Então a gente sempre nas minhas redes sociais você vai acompanhar reflexões das primeiras leituras. Se você perder um dia de reflexão, você não vai entender a partir de hoje, porque esses textos são bastante difíceis, tá? Então vamos voltar no texto de ontem. Ocosias era rei de Jerusalém, né? O que acontece? Ele morre. Quem é que devia
assumir imediatamente o seu trono? O seu filho mais novo, né? E ele tinha um filho mais novo que se chamava Joás. Acontece, Ocosias também tinha uma mãe. E essa mãe era bastante ambiciosa. E ela quis assumir o trono em seu lugar. Por isso ela mandou matar os descendentes de Davi, né? Os possíveis filhos de Ocosias. Né? Então ela mandou matar e ela assumiu o trono. A mãe de Ocosias. Depois que o rei Ocosias morre, a mãe dele dá um golpe e assume o trono. Só que era para o seu filho assumir, o seu filho Joás. Para que Joás não fosse morto por essa rainha ambiciosa, o sacerdote da época, que se chamava Joiada, e a sua esposa Josaba, eles esconderam o príncipe, o herdeiro, o rei legítimo, dentro do templo. E a criança, que tinha 1 ano na época, ficou lá no templo, cresceu lá dentro do templo, ficou 7 anos. E essa rainha ambiciosa, ela governou por 7 anos. O que acontece? Quando a criança, depois de 7 anos, a criança já estava grandinha, esse sacerdote e sua esposa, eles começaram a divulgar: o rei legítimo está vivo, está no templo. E a notícia espalhou por toda a cidade, pelo exército do reino, e eles quiseram entronizar o rei verdadeiro. Então eles pegaram essa rainha ambiciosa, falsa, né? Eles levaram ela para fora do templo e mataram. E eles entronizaram a pequena criança, porque era o rei legítimo, Joás. Nós paramos ontem, nessa parte do texto. Hoje é continuação, minha gente. Hoje é continuação. Só que hoje nós mudamos de livro. Nós vamos para o segundo livro das Crônicas, o capítulo 24. Para você entender, a liturgia ela dá uma sequência. Agora, Joás, que ontem tinha 7 anos e assume o trono, hoje ele já é um homem, cresceu. É o rei de Judá, o rei de Jerusalém. Ótimo. Isso é importante que a gente entenda. O que acontece? Alguns chefes do reino, né? Sabe os braços direitos do rei, né? O que eles fizeram? Depois que o sacerdote, que era um sacerdote tão próximo do rei Joiada, o sacerdote Joiada morre, esses chefes do reino, que são os braços direitos do rei Joás, eles começam a colocar coisas na cabeça do rei e começam a instigar o rei a começar uma prática religiosa que desagradou a Deus, sabe? A gente chama popularmente levar a pessoa para o mau caminho. Então, esses chefes do reino levaram o rei para o mau caminho. E o rei começou a adorar imagens esculpidas, deuses falsos. Isso atraiu a ira de Deus, o Deus verdadeiro. Só que Deus não desiste do povo. Mesmo Deus estando irado, aliás, minha gente, a gente vê em todo o Antigo Testamento, o pecado que irrita Deus de verdade é a idolatria. Trocar Deus por outro Deus. Nossa, isso desperta a ira de Deus. Só que mesmo irado, Deus ele manda profetas para falar para o rei Joás: rei Joás, você está fazendo errado. Você está desagradando a Deus, a ira de Deus vai se derramar sobre você. Só que eles não escutam os profetas. Tá? E eles começam a abandonar o culto, a prestar cultos para os deuses falsos, enfim. Vira uma desordem. Eles não escutam os profetas. Tá? O texto no versículo 19 de hoje diz: por mais que os profetas protestassem, ninguém queria lhe dar ouvidos. Olha como Deus é existente em nós, hein? Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Deus vai tentar mais uma vez.
Agora Deus vai chamar o profeta Zacarias, filho de Joiada. Sabe quem é o Joiada, né? Joiada é o sumo sacerdote que morreu, mas é aquele que escondeu Joás no texto de ontem, para que Joiás não fosse morto pela rainha ambiciosa, lembra? Ele escondeu e cuidou por 7 anos do rei Joás, esse sacerdote Joiada. O filho de Joiada é esse profeta Zacarias que Deus mandou profetizar contra Joás. Zacarias vai lá até Joás e diz a ele que ele está no caminho errado, um caminho que está me desagradando. Mas o que fizeram? Conspiraram contra Zacarias e mataram numa pedrada. Olha só. Mataram na pedrada. O texto diz assim no versículo 22. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, que é o pai desse profeta, fez para ele. Matou o filho de Joiada, o profeta Zacarias. Olha que confusão, minha gente. Que confusão. E Zacarias, antes de morrer, Zacarias diz assim, que o Senhor veja e faça justiça. O que acontece? Isso desperta a ira de Deus mais ainda. Vai passar um ano e Deus vai permitir que um exército inimigo, que se chama Síria, invada o território de Judá, de Jerusalém. E olha que o texto vai dizer que a Síria veio com poucos homens. E mesmo com poucos homens, a Síria acaba dominando Judá e Jerusalém. A Síria destrói. Então, Judá e Jerusalém e o rei Joás acaba ficando nas mãos da Síria. É claro que aí o exército sírio vai fazer o quê? Vai ferir gravemente o rei Joás. Então Joás vai ficar bastante ferido, enfermo. E quando a Síria vai embora, depois de enfraquecer e de destruir tudo, né? Judá, Jerusalém fica enfraquecido e o rei está doente agora. Aquelas mesmas pessoas que viram a traição que o rei Joás tinha feito matando Zacarias, aquelas mesmas pessoas acabam matando o rei Joás. E em vez de sepultá-lo no sepulcro dos reis, sepultam ele na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Olha que confusão, minha gente. Se você acompanhou com atenção, você entendeu. Se você não acompanhou com atenção, você tem que voltar no texto de ontem, escutar a reflexão de ontem e escutar de novo a de hoje. Olha a confusão. O que a gente pode tirar para a vida da gente? Muita coisa desse texto de hoje. É um texto difícil como o de ontem, mas é um texto muito rico de ensinamentos para nós. Primeira coisa, minha gente, cuidado com quem acaba por colocar coisas na sua cabeça. Cuidado. Às vezes, tem pessoas que a gente pensa ser amigas, mas que nos conduzem, nos sugestionam, vamos dizer assim, para caminhos que não são caminhos do agrado de Deus. Né? A gente vai a Santo Tomás de Aquino, um amigo verdadeiro é aquele amigo que me leva para o caminho de Deus. Você precisa refletir bem quem são suas relações e se as suas relações de fato estão te levando para Deus, estão te fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa de maior agrado de Deus. Agora, se algum relacionamento está se tornando uma pessoa pior, sabe aqueles que a gente chama de relacionamentos tóxicos? Cuidado. Olha o que fizeram esses chefes do reino, que eram braços direito do rei Joás. Eles acabaram colocando tanta coisa na cabeça de Joás, que Joás passou a cultuar deuses falsos. Isso tudo começou aí, em relacionamentos, em ouvir pessoas erradas,
Cuidado para quem você está escutando. Você está escutando quem? Eu sempre digo isso, né? Aliás, eu disse na minha homilia esses dias, tem gente que vai na vizinha e fica falando mal do próprio marido, dos próprios filhos. Mas espera um pouquinho. O seu marido, seu esposo, sua esposa, seus filhos, aqueles que moram no seu teto, embaixo do mesmo teto que você, são as pessoas que você mais tem que ter fidelidade. Agora você fica falando mal daquele que mora dentro da sua casa, com uma pessoa que depois vai ficar fofocando de você e vai te invejar e vai desejar o mal para você. Cuidado, cuidado. Olha esses chefes do reino, tudo começou aqui, a queda, o declínio de Joás. Porque se afastou de Deus, ficou escutando esses homens, esses braços direitos dele, ele se afastou de Deus. Olha, minha gente, se alguma coisa nos tira de Deus, se alguma coisa nos tira a paz, se pessoas estão nos levando para caminhos ruins, cai fora, cai fora, cai fora. Eu tenho uma situação recente que eu não vou exemplificar muito esmiuçadamente, senão posso expor a pessoa. Mas é um jovem que acabou deixando o serviço pastoral por causa de amizades. Por causa de amizades. Ora, você deixar a igreja e deixar a Deus por causa de amizades, cuidado. Se alguma coisa ou pessoa está te tirando de Deus, cai fora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu disse isso e eu falei isso. É a mesma história desse rei. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Depois começou a idolatria. Aí Deus se irou. Aí Deus mandou profetas. A gente começa, sabe? Não vai. Os nossos amigos, entre aspas. Não vai na missa hoje, não. Vamos pra praia. Vamos. Não, não posso faltar da missa, mas não sei o quê. Não, um fim de semana só. Tá bom, vamos lá. No mês seguinte, vamos viajar um mês. Mas eu preciso ir na missa. Não precisa não. No ano seguinte, a pessoa já está desvinculada da comunidade. E já está enlaçada por esses amigos que são lobos. Cuidado. Minha gente, o distanciamento de Deus, ele não é uma coisa súbita. Primeiro começa um pouquinho, daí a pouco você vai dando outras desculpas, daí a pouco você vai dando outras desculpas, daí a pouco você vai esfriando, daí a pouco você não faz as coisas certas, daí a pouco você não está mais em Deus. Acabou. E você vai quebrar a cara. Não existe realização humana plena sem Deus. Não existe. Vai quebrar a cara. Uma hora vai quebrar a cara. Pode até prosperar no começo, mas uma hora vai quebrar a cara. Foi o que aconteceu com Joás, infelizmente. Infelizmente. Vieram os profetas, ele não escutou. E Deus insistiu. Deus pegou o filho de uma pessoa que era tão querida para ele. Minha gente, Joás, lembra do texto de ontem? Joás, quando tinha 1 aninho, ele foi escondido no templo para ele não ser morto pela rainha, pela mãe do seu pai, né? Ele foi escondido por esse sacerdote, Joiada. Joiada, então, era uma pessoa que cuidou de Joás. Cuidou, preservou, escondeu, cuidou. E Deus manda o filho de Joás falar uma boas verdades para Joás, o filho de Joiada, que se chamava Zacarias. E aí Joás manda matar Zacarias. Falta de consideração, falta de gratidão. Mandou matar o homem que cuidou dele. Por causa de soberba, porque não queria escutar verdades. Olha, minha gente, o que a gente pode tirar para a vida da gente? Cuidado com as amizades. Escolha como amigos
Cuidado, presta bem atenção. Escolha como amigos pessoas, primeira coisa, que te levam para Deus. Como eu já falei, a primeira parte da reflexão. Segunda coisa, pessoas que são capazes de dizer a você a verdade quando você precisar escutar. E pessoas que não tenham medo, mas que te enfrentem porque querem o seu bem. Terceira coisa, escolha como amigos pessoas também que são capazes de te escutar quando você tiver de dizer a verdade a elas. Sem te ofender, sem virar a cara para você e sem te trair. Mas que possam ser reflexivas. Esses são os melhores amigos. Se você encontrar pessoas que têm essas 3 características, você encontrou um tesouro. Um amigo de verdade. Só que Joás, ele traiu aquele que cuidou dele, o sacerdote Joiada, matando o filho dele. Por quê? Porque era orgulhoso. Não ouvia o filho dele. E o filho dele estava falando em Deus. Às vezes, minha gente, a gente escuta algumas coisas das pessoas, a gente precisa parar e refletir um pouco. Tem pessoas que não sabem parar e refletir. Sabe? Eu não sei se vocês convivem com... Eu convivo com várias pessoas assim. Não é fácil. Sabe? Pessoa que você não pode falar nada para a pessoa, que a pessoa já fica magoadinha, já se exalta. Ou tem pessoas que caem fora de tudo. Isso na vida paroquial acontece muito. Existem pessoas que sobretudo na personalidade sacerdotal, na pessoa do sacerdote, que às vezes precisa corrigir, né? Precisa falar alguma coisa. Quem trabalha comigo aqui na minha paróquia sabe muito bem como funciona aqui. Eu valorizo muito o trabalho das pessoas. Eu sei valorizar. Tem estima, eu elogio. Mas alguma coisa que não está funcionando bem, eu chego na pessoa e eu falo. Nossa, mas tem gente que você fala uma coisinha, a pessoa já fica ofendidinha. Tem gente que cai fora da igreja, não volta mais para a igreja. Isso daí é soberba. Isso daí é ter o espírito desse rei orgulhoso, Joás, que não ouviu Zacarias e ainda matou Zacarias. Por quê? Porque estava incomodando. A gente tem essa mania, minha gente. Alguma pessoa diz uma verdade pra gente, a gente já quer destruir a pessoa, a gente quer passar a perna na pessoa, a gente quer excluir a pessoa do convívio da gente. Não, reflita e vê se o que a pessoa está dizendo não é a verdade, mesmo que doa, que machuque. A gente precisa aprender a fazer isso um pouco, minha gente. Sabe? Você começa a dizer uma coisa ou outra, umas verdades, e que de fato são verdades, nossa senhora, você arruma pra cabeça. Você arruma inimigos. Isso é muita soberba. Sabe qual é o grande problema? A grande causa dos conflitos nas relações interpessoais, seja dentro de casa, na igreja, no trabalho, é que as pessoas elas não sabem ouvir e não sabem mais refletir. As pessoas sempre estão certas. Hoje em dia as pessoas não têm mais nada para aprender, né? Tem um padre amigo meu que fala que é o século nós estamos vivendo o século dos profissionais, né? Como que ele fala? Me fugiu a palavra. O século dos especialistas. Hoje em dia tem especialista para tudo. Parece que ninguém tem que aprender mais nada. Minha gente, a gente não sabe tudo, a gente erra. A gente tem que escutar o outro. A gente tem que refletir e falar, é verdade. Sabe? A pior coisa que tem, também lidou com esse tipo de gente. Não é fácil. É pessoa que não sabe trabalhar em grupo, que não sabe escutar o outro. Eu sou pároco, né, na minha paróquia, aqui na minha paróquia. E eu sou uma pessoa muito colegial, sabe? Eu não gosto de tomar decisões sozinho, eu pergunto, o que você acha? Né? Eu sempre pergunto, porque eu gosto de ideias, eu acho que enriquece. Às vezes a gente enxerga de um jeito e outra pessoa enxerga de outro, muito mais abrangente, e isso enriquece. Então eu sempre pergunto. Mas tem coisas que para mim são inegociáveis e tem algumas coisas que não, eu não pergunto para ninguém, tem que ser desse jeito e ponto, porque eu sei que tem que ser desse jeito. Quando eu determino alguma coisa,
Quem convive comigo aqui sabe. Quando eu determino uma coisa é para fazer desse jeito, é porque é o melhor jeito. Porque senão eu perguntaria opinião. Só que tem gente que ainda desobedece, faz o contrário, questiona, não quer fazer daquele jeito. Isso daí o que é? Soberba. Soberba, né? Eu tive reunião dos padres aqui da minha região, né? E tem algumas coisas que nós precisamos promover, que são orientações diocesanas, e algumas coisas alguns presbíteros questionaram. Eu falei, gente, obediência. Vamos lá, vamos fazer acontecer. É isso que foi proposto? Vamos lá, vamos fazer. Acabou. Obediência. Obediência, minha gente, é a grande manifestação de um coração humilde. A obediência é a grande manifestação de um coração humilde. Existem coisas que eu posso debater, questionar, opinar. Existem coisas que eu tenho que obedecer. Isso vale na igreja, isso vale no trabalho, isso vale na vida acadêmica, isso vale dentro de casa, pai em relação a filho em relação a pai. Enfim, humildade. Só que esse rei não tinha humildade. Por isso que depois ele colheu os frutos, as consequências. E olha, minha gente, as mesmas pessoas que testemunharam esse rei, que apoiaram esse rei, que estavam com ele, as mesmas pessoas quando o reino foi invadido pela Síria e destruído e que ele foi ferido, foram essas mesmas pessoas que foram lá e terminaram de matar ele. Cuidado. Às vezes você se afasta de pessoas que são verdadeiras com você para você se unir a outras que só dizem sim a você. Essas pessoas vão acabar te matando. Cuidado. Pense bem. Não é todo mundo que te apoia, não é todo mundo que fica te elogiando, eu digo para os meus amigos, fica melando, que quer o seu bem de verdade. Pode ser que essas depois vão te apunhalar e te matar. E aquelas que te disseram não, te disseram a verdade que você se afastou, porque você é orgulhoso, aquelas sim te socorreriam quando você de fato precisasse. Então, cuidado. Escolha bem suas relações. Valorize quem te quer bem. E às vezes, minha gente, aliás, às vezes não, sempre, quem de fato quer o nosso bem, às vezes diz muitas verdades que não nos agrada. Nós temos que estar prontos para esse tipo de relação sincera. E Deus coloca pessoas sinceras no nosso caminho. Eu não tenho dúvida disso. Desejo a você um excelente fim de semana, cheio de Deus. Que, de fato, meu querido, minha querida, Deus coloque no seu caminho pessoas verdadeiras que te edifiquem e que queiram o seu bem, a sua vitória, a sua prosperidade, o seu crescimento. Força e coragem. Nos encontramos com a reflexão diária na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. E amanhã, domingo, será postado nas minhas redes sociais a homilia da missa dominical. Acompanhe sempre, estejamos sempre juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.